O som está lá. Alô? Alô? Não? Está baixo ainda. Alô, alô? Melhorou? Ok. Bom, boa noite a todos. Que Jesus possa, nessa noite, iluminar a todos nós. Aí porque não está saindo o som. Melhorou? Bem, eu trouxe um tema hoje para vocês, a importância do trabalho. Para uns, motivo de satisfação, para outros, motivo de um encargo penoso, né? Mas, na verdade, o trabalho é uma necessidade que todos nós temos de cumprir pela nossa evolução, pelo nosso comodismo, né? Pelo conforto que a gente possa usufruir em decorrência dessa atividade. Mas a gente precisa entender o trabalho, não só o nosso trabalho físico, né? Aquele que nos garante alguma renda ou a satisfação de alguma necessidade, mas o trabalho como um movimento constante, né? Que existe, inclusive, no nosso planeta. Porque não só nós, humanos encarnados aqui, vamos dizer assim, fazemos parte dessa gestão de trabalho. A natureza trabalha, né? Tudo evolui, né? Nada fica estático, inerte, sem que possa ser provocado. A gente é de lembrar que, quando da criação da Terra, as condições que aqui existiam eram inteiramente diversas das de hoje, né? A Terra sofreu um processo evolutivo, né? Passou por todas aquelas fases que nós já aprendemos, né? Mineral, vegetal, animal, nominal, tudo um processo de evolução por conta do trabalho da natureza. Um exemplo mais singelo, a gente é de lembrar do trabalho das aves que semeiam, né? Que pegam ali, comem algum fruto e ejetam a semente que vai brotar uma árvore. É um trabalho que a natureza executa de uma maneira primorosa, de uma maneira correta, mas não é um trabalho que possibilite, como nós, uma questão de evolução, de entendimento. É um trabalho extremamente natural, né? Nos primórdios da humanidade, quando ainda éramos espíritos semi-ignorantes, buscando a evolução, o trabalho era exercitado apenas para as satisfações primárias, comer, né, beber, caçar, pescar, e isso era o ápice, vamos dizer assim, do conforto que a humanidade tinha naquela época, né? Era chamada a felicidade do pobre, por conta até mesmo do desconhecimento de outras possibilidades, da falta de entendimento de uma situação muito melhor do que aquela em que se vivia naquele momento. Mas é óbvio que, como o sistema é contínuo, né, a evolução ela não se interrompe, nós fomos evoluindo e fomos descobrindo as nossas necessidades, adequando as coisas que nós descobríamos ou éramos capazes de produzir pelo aprimoramento intelectual, pela própria habilidade manual que fomos adquirindo gradativamente, mais e mais nos especializando naquelas coisas que nos atenderiam os anseios mais imediatos. A gente é de lembrar, por exemplo, que antes da roda o esforço era muito maior, até que o homem descobriu que a roda lhe possibilitaria transportar pesos por maior distância, com mais facilidade, com muito mais comodismo, né? Depois o homem descobriu que o trabalho que ele executava, ele podia ser também
feito, auxiliado por aqueles seres que ele buscava caçar para comer. Então, se passaram-se a utilizar o trabalho animal também como um supletivo das atividades do homem, né, na busca pelo seu comodismo, né, pelo seu imediatismo maior. As relações sempre buscam o conforto, né? Nós trabalhamos buscando um conforto imediato, né? Trabalhamos para ter um salário melhor, para podermos adquirir coisas em nosso benefício. Trabalhamos sempre com esse propósito. Alguns de nós trabalham em excesso, outros trabalham de menos, mas todos nós, de uma forma ou de outra, exercitamos algum tipo de trabalho, né? Há quem diga que não depende de ninguém. Muitas pessoas têm essa ideia de que não dependeriam de ninguém para viver as suas vidas, mas não é assim, porque alguém precisa fazer o pão, alguém precisa imprimir o jornal, alguém precisa estar lá na frente da televisão para transmitir a notícia. O telefone celular só opera à custa do trabalho de muita gente. Então, essa possibilidade de você poder afirmar em sã consciência de que não depende de ninguém é uma afirmativa que se revela furada, porque nós sabemos efetivamente que as coisas não acontecem desse modo. Nós temos uma relação de dependência uns com os outros. E por um princípio universal, essa relação de contato, de dependência uns dos outros, faz com que nós nos aproximemos e, por conta disso, aprendemos juntos, estudamos juntos, exercitamos juntos a regra da convivência, a regra da harmonia, aprendemos a nos respeitar. Às vezes não dá muito certo, mas a ideia é de que a gente aprende a ter respeito uns com os outros. Os fracassos que acontecem decorrente desse intercâmbio, via de regra, são motivados pelo orgulho, pela vaidade, que ainda são muito acentuados em nós. Isso impede que possamos ter uma correlação amistosa, que possamos compartilhar verdadeiramente das nossas ideias, né? Deixa eu procurar aqui um conceito de... Sim. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a necessidade de trabalho é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Ora, os Espíritos foram bastante claros ao afirmar que o trabalho como lei natural é uma necessidade. Aqui nos impõe distinguir as necessidades como sendo de dois tipos: as necessidades materiais, e que de certa forma são imediatas, que são aquelas que, em decorrência da encarnação e das necessidades do nosso organismo, visamos imediatamente satisfazer. E temos também a nossa necessidade espiritual, de trabalhar a nossa condição espiritual, a nossa condição moral, como um grande facilitador do nosso equilíbrio, da nossa felicidade mesmo, né? Só que, via de regra, essas coisas não caminham assim muito juntos, né? Elas têm, às vezes, um descompasso, né? E você dá mais ênfase a uma ou dá mais ênfase a outra. Na verdade, as duas coisas elas deveriam caminhar no mesmo senso de medida, porque quem trabalha demais e cuida menos das questões morais, espirituais, obviamente prejudica esse lado, que ele não é tão acentuado quanto aquele lado da busca material, da busca pela riqueza. E ao contrário também, porque muitos que se dedicam tão somente à condição moral e espiritual acabam abdicando de suas famílias, acabam abdicando da realização de um trabalho mais profícuo, né? Alegando até mesmo que Francisco de Assis era pobre, né? Mas isso foi uma coisa de uma época, de uma situação necessária na oportunidade, e que hoje a gente precisa entender modernamente essas lições de pobreza, de dinheiro, de riqueza, né? E entender que hoje o que importa realmente é o móvel das nossas atitudes, né? Qual é o nosso objetivo diante de determinadas circunstâncias, né?
Qual é a nossa intenção em trabalhar, em ganhar dinheiro? Né? Isso é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, porque a regra que se dirige a todos, ela tem uma característica muito individual. E nós sabemos que o nosso aprimoramento individual, o nosso aperfeiçoamento acerca dessas condições, contribui para todo o coletivo. Né? E a questão 675 do Livro dos Espíritos é a seguinte: Kardec pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos não respondem: não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação é trabalho útil. Desta forma, tão importante quanto manter o nosso corpo físico, buscando o necessário para sobreviver, é a transformação do nosso espírito. Na questão 680, a indagação acerca da inutilidade da vida daqueles que não podem trabalhar, os espíritos respondem que a justiça divina só alcança aqueles que voluntariamente se tornam inúteis. Nós sabemos que muitos de nós encarnam numa situação que não lhes permite trabalhar, por alguma impossibilidade física, né? Por alguma impossibilidade intelectual, né? Não tem uma situação que lhes permita produzir, tanto materialmente quanto espiritualmente. Então, nós sabemos que esse tipo de situação envolve o cumprimento de uma prova, o cumprimento de um resgate que a gente precisa fazer quando estamos aqui encarnados. Mas, ora, se o espírito se compromissou a vir encarnado nessa situação tal, física ou intelectual, essa atividade de trabalho, obviamente ele não é penalizado por isso, porque ele já está sofrendo a sua prova, o seu resgate nesse processo até de aflição. Porque a gente sabe que o espírito é consciente, ele pode estar carregando uma mazela, uma doença, alguma coisa, mas o espírito em si é consciente. Muitas vezes esse espírito pode estar angustiado exatamente por não ter essa condição de poder trabalhar, de poder ser útil de alguma maneira a si, a sua família, o meio em que vive. Agora, aqueles que voluntariamente, que podendo trabalhar, não trabalham, se dedicam inteiramente ao ócio, né? Essas pessoas têm um compromisso a responder por suas ações aqui na Terra. É óbvio que não se vai exigir de alguém que tenha uma condição abastada, que possa viver, se sustentar com os bens que tenha, que ele passe 12 horas por dia quebrando pedra. Não é esse o sentido, né? O trabalho, ele não precisa ser só material. O trabalho pode ser um trabalho espiritual, um trabalho de alcance social, um trabalho de divulgação de boas coisas, né? A ideia do trabalho como é que eu posso dizer para vocês, assim, do ódio mesmo que algumas pessoas têm pelo trabalho, isso vem muito lá de trás, porque historicamente, né, aquela história de que Adão foi expulso do paraíso porque comeu a maçã, e por conta disso que Deus teria dito para ele que ele deveria passar a ganhar o pão com suor, com trabalho, aquela coisa toda, isso soou como uma imposição, como uma pena que você devia cumprir. E o trabalho, por conta disso, passou a ser associado como um castigo, né? Por muito tempo, isso foi considerado um castigo, a pessoa ter que trabalhar, né? Era algo inimaginável, né? Me parece que na Grécia, em tempos antigos, o trabalho não era executado por quem tinha algum tipo de posse. Eles achavam que isso aviltaria a sua condição, a sua nobreza. O trabalho era executado por aqueles subalternos, por aqueles que não tinham nada, que eram praticamente escravizados, porque exatamente se entendia que o trabalho era um castigo, né? E que só devia ser executado por aqueles que não viviam numa condição material mais favorável. Mas a gente entende que não é isso, com certeza. Mas muitos de nós, né, às vezes por um processo de indolência em outras vidas, ou por outras questões que a gente efetivamente não pode determinar, cada encarnação tem um processo, tem uma etapa, tem uma escolha, tem muitas coisas envolvidas. Então, por
alguma razão, a gente vem aqui com aquela tendência de ócio muito grande, aquela tendência de não querer trabalhar, de ficar deitado na rede, né? Aquela brisa fresquinha ali, vendo à tarde, passar, opção. Mas, exatamente, quando encarnamos, escolhemos as condições que nós devemos enfrentar no nosso evolutivo, a nossa escolha foi vir com essa tendência preguiçosa, mas superá-la, conseguir efetivamente trabalhar, buscar um meio de ser produtivo. É óbvio que a gente não consegue cumprir todos os nossos propósitos, todos aqueles compromissos que nós assumimos, né? E alguns não conseguem realmente fracassar, não conseguem superar e acabam fracassando e ficando estacionários porque não conseguiram dar um salto que lhes permitisse, ainda que minimamente, evoluir um degrauzinho, né? Eu até digo que quando a gente evolui pouco, a gente sobe numa folha de papel, conseguiu subir meio milímetrozinho ao invés de subir o degrau inteiro, mas já é um progresso. Existem aqueles que se dedicam ao trabalho do ponto de vista religioso, né? As pessoas que se dedicam a orar em prol da humanidade, se enclausuram, né? Ficam isolados da família, se casam com Deus, né? Uma vida pura e de orações. Mas, do ponto de vista da doutrina espírita, é uma vida improdutiva, né? Porque qual é a melhor oração que se pode fazer para Deus? A doutrina espírita nos ensina, é a caridade. E como é que você pode fazer caridade encarcerado, orando dia e noite? Ah, mas você está fazendo a prece. Sim, mas isso basta, né? Não seria melhor dando uma sopa na rua, ou produzindo alguma coisa com suas habilidades manuais, um casaco, um cobertor, uma roupa para quem precisa, né? Porque esse é o objetivo, né? Se você tem uma condição que te permita não depender necessariamente de um salário, né? Um religioso que se encarcera, por exemplo, não acredito que ele tenha algum tipo de salário, a não ser as benesses divinas que ele julga ter. Então, muito mais útil, muito mais produtivo, né? Seria efetivamente um trabalho, a parte de toda a oração que pudesse fazer, que essas pessoas pudessem se dedicar a uma ajuda material, uma ajuda verdadeira. Aqueles que se tornam ascetas, que se isolam do mundo em prol de uma oração, de uma evolução, mas que também não fazem nada de útil, de proveitoso em favor dos seus semelhantes. O trabalho, ele serve para a nossa satisfação material, a nossa satisfação espiritual e para nos aproximar uns dos outros, né? A gente, muitas vezes, passa mais tempo no local de trabalho do que com a nossa família. Se temos que trabalhar 8 horas por dia, 7h30 hoje, 7 horas e meia, aí você conta 1 hora para chegar no trabalho, 1 hora para voltar do trabalho, já são 9 horas e meia. Aí você chega em casa, com a sua família, 2, 3 horas, bate o sono, vai dormir, acorda de manhã, você vai ver que o tempo que você ficou com sua família, ele é pequeno em relação ao tempo que você fica no trabalho. E no trabalho a gente exercita as relações de amizade, de ódio, de companheirismo, a gente cria vínculos muito fortes, né? O trabalho nos traz todas essas questões. E nesse exercício, nessa atividade, é que a gente vai afunilando, vai aprimorando, vai conseguindo compreender uns aos outros, né? No seio familiar, nós temos o nosso trabalho também, porque há umas 2 ou 3 gerações atrás, o homem sequer tirava o prato da mesa. Isso era uma tarefa destinada à mulher. Chegava do trabalho, tirava a roupa, tomava um banho, sentava na mesa, não sequer tirava o prato, nada, sequer pensar em pegar numa vassoura, né? Então, a mulher tinha que se desdobrar e, além de cuidar dos afazeres de casa, tinha que servir de babá também do marido que se recusava a qualquer tipo de tarefa, acreditando que isso não é uma coisa de homem, isso é coisa própria da mulher. Isso demonstra, né,
um desequilíbrio muito grande numa relação amorosa afetiva, né? Porque duas pessoas que se amam, que vivem em comunhão de interesses, elas se ajudam, elas se auxiliam reciprocamente, tanto no plano do trabalho, como no plano dos afazeres domésticos, quanto no plano do coração, o apoio que se pode dar de um para o outro. Porque esse tipo de relação é o tipo de relação que nos convida a evoluir, convida a nos tornarmos melhores. O trabalho nos propicia tudo isso, né? O exemplo do trabalho aqui na Casa Espírita, por exemplo, todos nós que trabalhamos aqui na Casa Espírita, que conseguimos materializar para vocês que estão aqui essa reunião pública, né? Nenhum de nós recebe um centavo por estar aqui trabalhando, né? E estamos felizes por isso, né? Porque sabemos da importância que a Casa Espírita representa como acolhedora, como um manancial de luz, de educação, né? Que nós possamos oferecer. Então, nós estamos aqui felizes por essa prática, né? Por essa possibilidade de entrelaçarmos os nossos lados de conhecimento, né? Pelo trabalho aqui na Casa Espírita. Na abertura, o Valdir exemplificou as diversas atividades que nós temos, né? Ricardo vem para cá toda terça-feira, ele é o facilitador do Livro dos Espíritos, não recebe um centavo, né? Não recebe auxílio alimentação, auxílio passagem, 13º, fundo de garantia, mas é uma pessoa que, como os outros trabalhadores da casa, estão construindo uma riqueza interior muito grande pelo aprendizado da caridade e pela divulgação das lições de Jesus, né? E a casa, por conta desse trabalho que todos nós realizamos, ela sobrevive, né? A gente não pede a ninguém para pagar a conta de luz, né? Para pagar água, para pagar a pessoa que vem aqui fazer a faxina da casa, né? E o trabalho na Casa Espírita, ele não é um trabalho que tenha uma hierarquia, que valorize mais um do que o outro, porque aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, todo trabalho de boa vontade, ele se ombreia, né? Então, qualquer trabalho que você faça aqui na Casa Espírita tem a mesma importância de um trabalho que você considere muito acima da média. Por quê? Porque o requisito boa vontade, ele nos nivela, né? Porque todos temos boa vontade em trabalhar em prol do Evangelho. Agora a casa está reacendendo o trabalho de evangelização, o trabalho dos mais importantes, né? E as pessoas vêm aqui voluntariamente evangelizar as crianças, né? Porque é necessário, não como uma regra de imposição, evidentemente, até porque hoje as crianças elas têm um intelecto mais desenvolvido, são espíritos que estão retornando e que mais adiante podem até não seguir a doutrina espírita, podem entender que o caminho que eles devem seguir de religião é diverso do nosso, mas é uma introdução, é um modo que a gente tem da pessoa começar a pensar que existe algo muito acima de nós, né? Que existe uma realidade muito melhor do que essa que nós vivemos. Porque a gente se ilude muito com as condições da Terra e acha que isso aqui é uma maravilha. Mas, na verdade, nós sabemos que quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós nos inteirarmos das lições evangélicas, mais a gente começa a compreender que a verdadeira que Jesus nos falava, a vida de paz, de harmonia, de amor infinito, ela se dá no plano espiritual. Estar aqui agora nesse momento é uma mera condição, um dos capítulos, um dos muitos capítulos da nossa vida espiritual. E a gente tem um tempinho de estar aqui, e quando a gente está aqui, o ideal é que a gente possa compreender tudo isso de trabalho, né? Essas relações através das leis materiais, né? Das leis humanas, né? Que regem todo o nosso comportamento, né? Eu sempre gosto de acreditar que numa sociedade futura, evoluída,
em que as pessoas se respeitem, talvez não exista nenhuma lei material. Ficaremos somente com as leis morais, porque essas são as suficientes para a nossa existência, né? Nós teríamos já interiorizado a questão que não devemos nos apossar daquilo que não nos pertence, que não devemos transformar alguém em escravo para executar um trabalho que nós deveríamos estar fazendo, né? E a gente lembra dessa triste página da humanidade, que é a escravidão, e que, infelizmente, até hoje, ela continua, ainda que em doses menores, a nos assombrar, a nos escandalizar. E a gente lembra dos povos, de tribos inteiras, retiradas de seu habitat, onde viviam naturalmente, tranquilos, serenos, e à força foram trazidos em navios para aqui, para a América do Norte, para outros lugares, para serem escravizados, cerceados em suas defesas, em suas preferências, né? Em seus direitos, né? Espancados, passando fome, maltratados, tratados verdadeiramente como coisas, como objetos, né? É uma página triste, né? Exatamente porque as pessoas que deveriam estar trabalhando, produzindo, preferiam escravizar e colocar alguém que pudesse realizar para eles uma tarefa sem qualquer remuneração. Mal alimentavam essas pessoas, exigiam delas o máximo. É uma inversão de valores impressionante. Então, o móvel do nosso trabalho, ele, além da questão física, material, envolve também todo esse conhecimento espiritual. E por conta da nossa involução, não é evolução, da nossa involução ainda, a gente vive preso a um sistema legal, um sistema de leis, que precisam tutelar as relações de trabalho modernas, porque se deixar, ninguém cumpre nenhuma das condições. Então, impõem-se sanções, penalidades, até mesmo a privação da liberdade, quando nós deixamos de cumprir com a nossa obrigação. E o triste disso tudo é que nós cumprimos com a nossa obrigação diante daqueles que são os empregados, não porque nós queiramos que eles tenham melhor, mas sim por medo de sofrer alguma sanção, com medo de sofrer alguma multa, ou algo que possa, de algum modo, nos causar um prejuízo ou nos assustar muito. Isso, na verdade, deveria ser cumprido naturalmente, né? Deveríamos entender as necessidades daqueles que trabalham para nós e supri-las, né? De boa vontade, né? Sem nenhum problema. Mas, na verdade, a gente fixa um determinado valor e desconta da pessoa, se a pessoa sair mais cedo, se a pessoa faltar, né? Às vezes por um problema grave, sério, porque a gente passa a entender o trabalho como uma ação meramente formal, uma ação patrão-empregado, sem perceber as nuances que o trabalho nos oferece para uma condição evolutiva através da apreciação, da orientação dessa relação entre patrão e empregado. Porque, na verdade, somos tudo a mesma coisa. Amanhã ou depois seremos empregados e o nosso empregado será nosso patrão. E, por certo, iremos reclamar se ele nos tratar melhor do que nós tratamos eles quando estavam aqui. Porque essa é a lei, né? A gente passa por todo esse tipo de experiência. Ninguém fica impune, pode ficar impune nessa, mas na próxima. Porque essa é uma condição, é uma fração na nossa vida. A vida espiritual, ela é longa. Nós somos espíritos imortais. E se hoje nós agimos mal, mais adiante nós iremos ter o troco, vamos dizer assim, né? Nós iremos passar, vivenciar aquela situação para percebermos que aquilo não nos interessa, né? Não há mínima condição. E esse processo evolutivo também, ele faz com que hoje a gente viva uma fase em que nós estamos promovendo a substituição da mão de obra. Antigamente se utilizava muito, até mesmo do concurso dos animais,
para nos prestar auxílio, né? Fosse como animais de tração, né? Animais destinados a arar a terra, a puxar as carruagens, as charretes, as diligências do filme de Bang Bang, né? Eram necessários para que isso. Mas com o advento do motor a explosão, a revolução industrial, todos esses critérios eles começaram a ser modificados, né? E foram surgindo os outros elementos, né? Que possibilitaram a gente dispor de outra forma de mão de obra em proveito das nossas atividades, né? E hoje a gente tem o advento hoje não, já tem bastante tempo a informática, mas é um processo que muito mais ele evolui. Cada dia surge uma coisa nova, né? A gente compra um telefone e daqui a 2 meses já tem um mais aperfeiçoado, mais avançado. Isso é uma característica do nosso desenvolvimento intelectual. Mas a gente sempre vai de lembrar que é uma característica da nossa época sermos mais evoluídos intelectualmente e menos moralmente, né? Mas e por conta dessa pouca evolução moral é que a gente comete esses desregramentos em relação às relações de trabalho e às relações de carinho e de amizade que nós devemos ter uns com os outros, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que a busca obstinada pelo lucro cada vez maior é uma coisa que prejudica demais a coletividade, prejudica demais a sociedade, né? Porque hoje você almeja ter robôs, né? Ter um sistema de informática que te permita reduzir cada vez mais o número de pessoas trabalhando, e você vai comprar um equipamento, vai pagar uma vez por ele, vai gastar um pouquinho com a manutenção, mas é muito mais barato do que você assalariar alguém, né? E a pessoa que é assalariada é um ser humano, ele tem suas necessidades. Uma pessoa que fica doente vai faltar, vai deixar de produzir. Uma pessoa, se for mulher engravida, tem direito à licença maternidade, fica fora do trabalho, deixa de produzir. Essas contas frias, elas são feitas por todo aquele que tem o lucro como seu objetivo maior, quando na verdade nós deveríamos entender que essas pessoas são seres humanos com suas carências, que nós devemos ajudá-las em suas carências e também a minorar o sofrimento. A gente fica triste de ver a quantidade de pessoas desempregadas, as filas de desemprego, as pessoas sem perspectiva, né? E cada vez mais o trabalho vai sendo robotizado, tomando uma outra feição, e cada vez mais as pessoas vão ficando numa situação difícil. O nível de desemprego no país é muito grande. As pessoas estão pelas ruas pedindo esmolas, passando fome, necessidades. Quando eu vim morar em Saquarema, eu nunca me lembro de ter visto alguém me pedir uma bala na esquina, ou ter visto alguém deitado debaixo de uma marquise. Hoje é constrangedor. Eu já ando com umas moedinhas assim, e eu às vezes fico constrangido quando vejo que a pessoa realmente está necessitando e não tem nada para oferecer naquele momento, que a gente sabe que é uma coisa real que as pessoas estão passando. Tudo isso porque a nossa relação de trabalho, a importância que a gente tem dado ao trabalho, né? A gente sabe que tudo tem exceção, mas para a maioria deles é questão de lucro, né? Nós temos aqui um planeta que nos possibilita todas as condições de subsistência. Nós estamos encarnados no planeta em que a espiritualidade nos deu todas as condições de satisfação das nossas necessidades primárias pelas próprias questões existentes no planeta, pela flora, pela fauna, pelos animais que aqui existem. Então, a gente tem um processo obsessivo de ficar rico vendendo carne. E a gente quer mais pastos, quer mais bois, quer vender mais carne. Quando, na verdade, a carne que existe aqui no planeta, os campos de trigo, de soja, eles se destinam a equilibrar a nossa relação material e não o lucro, né? Não privilegiar o lucro, porque você cada vez mais abate animais, cada vez mais você desmata, cada vez mais você planta soja, cria frango para exportar, pensando cada vez mais
um lucro maior. Essa relação de trabalho ela está totalmente adulterada, porque o mundo seria muito mais harmônico se a gente utilizasse os recursos do planeta para as nossas satisfações imediatas, e não por essa obsessão por cada vez mais termos dinheiro. O resultado disso é que a gente concentra a riqueza, a moeda, vamos dizer assim, nas mãos de poucos, em detrimento do sofrimento de muitos, né? Porque a pessoa abre a garagem, tem 100 carros guardados. Eu vi esses dias aí que tem um Sheik, um Emir, alguma coisa dessa aí, que ele tem 107 carros de luxo na garagem. E a gente fica assim pensando, caramba, para que a pessoa quer 107? Só pode andar num de cada vez, 107 parados, sem qualquer utilidade, apenas por ostentação. Tudo isso à custa do trabalho de alguém, né? As pessoas trabalham em condições subhumanas para que tenham esse tipo de, vamos dizer assim, riqueza desnecessária e improdutiva, né? O bem fica parado. Isso tudo acaba contaminando a mente das pessoas, né? E pela divulgação dessas questões ligadas à opulência, à facilidade, as facilidades que o dinheiro produz, e se a pessoa não tem uma orientação desde cedo acerca desses rumos da vida, a gente vê a juventude atraída por essa questão. Todo mundo quer ficar rico, quer ganhar dinheiro, né? Tem a escolha, às vezes, da profissão mesmo. A pessoa vai trabalhar numa coisa que dê dinheiro, não numa coisa que o satisfaça intimamente, né? Muitas pessoas seriam mais felizes se fizessem aquilo que realmente gostam, seriam até mais produtivas do que terem escolhido uma atividade que lhes renda uma importância maior. É um caso clássico do médico que tem filhos, os filhos querem ser médicos e acabam sendo médicos, às vezes não têm habilidade para serem médicos. Na minha profissão também, quantos vão ser advogados, porque o pai é advogado. Vou aproveitar que meu pai já tem um escritório, mas será aquela vocação, será que é esse propósito que foi escolhido antes da gente encarnar, de vir aqui para executar um trabalho digno, um trabalho edificante, em nosso proveito e em proveito dos nossos próximos? É uma análise muito equivocada das relações de trabalho aqui na Terra. Então, voltando novamente às ofertas que a casa faz, a evangelização ela é importante para as crianças, que não se pretende aqui enfiar pela cabeça das crianças esses conceitos, mas mostrar, tendo uma luz para que elas possam escolher esse caminho, né? Passar a entender o que funciona, o que não funciona, né? O que é bom, o que não é tão interessante assim, né? Esclarecer, porque nós sabemos que nós, que somos dotados do livre-arbítrio, temos as nossas escolhas, né? A doutrina, ela é esclarecedora, ela é acolhedora, ela não é impositiva, né? Aqui na Casa Espírita não existe, nós sabemos disso, nenhum tipo de imposição, né? Você é senhor do seu destino, você é senhor das suas escolhas, e é sobre elas que você vai pautar a sua vida, tanto para uma coisa muito positiva, tanto para uma coisa que nem tanto seja tão positiva. Então, nesse mundo meio caótico em relação a esse conceito de trabalho, de produtividade, eu penso que cabe a nós, que já temos um pouquinho mais de vivência, zelar por aquelas mentes ainda jovens que necessitam realmente entender, né? Separar o joio do trigo, né? Como a gente gosta de dizer, entender que tem um caminho que vai te trazer um pouco mais de esforço, mas que vai te trazer uma felicidade futura, uma paz de espírito, e tem um caminho aqui que vai te trazer mais facilidade, mas que a futuro vai te trazer um desconforto muito grande, porque a gente sabe que a ilusão dos bens terrenos, dos bens materiais, ela é inteiramente passageira, né? Ela se acaba quando o nosso corpo físico termina, né?
quando ele termina e nós voltamos para a realidade espiritual. E quando estamos no plano espiritual, tudo aquilo que a gente amealhou aqui, todo aquele nosso esforço para conseguir tanta riqueza, 107 carros na garagem, de nada nos servirão, porque nenhum daqueles 107 carros vão nos levar para um lugar melhor. O que vai nos levar para um lugar melhor é o resumo das nossas boas ações, o móvel que nós possamos ter adotado acerca da caridade, da compreensão, da fraternidade, né? Do entendimento das vicissitudes que nosso irmão passa e que nós nos omitimos ou não no auxílio que nós possamos prestar naquele momento. Então, como Joana de Ângeles disse, o trabalho, a importância do trabalho não se resume tão somente à nossa atividade física, à nossa atividade laborativa, à nossa atividade que é remunerada. A importância do trabalho tem também o seu suporte na nossa emancipação espiritual, na nossa espiritualização, naquilo que nós podemos contribuir para o crescimento moral nosso e desse planeta. Porque a gente sabe que estamos entrando numa nova era, a era da regeneração, e precisamos de um esforço de cada um de nós, no sentido de buscar esse equilíbrio, essa harmonia, para que nós possamos jogar emanações positivas para a nossa psicosfera e formar aquela egrégora que nos permita ver efetivamente a cristalização da era da regeneração, onde, como destaque maior, o equívoco será superado pelos acertos, né? Então, que a gente possa aproveitar um pouquinho essas reflexões, né? Cada um a seu modo, entender a importância do trabalho nas nossas vidas, né? A importância do auxílio que a gente possa prestar através dessa atividade, né? A compreensão que a gente possa ter com aqueles que não conseguem mais trabalhar, né? Como nossos pais, nossos avós, com o passar do tempo, perderam a sua condição laborativa, não tem mais saúde para trabalhar. Nos ampararam tanto na nossa infância, que cuidaram de nós, que acordaram à noite quando tínhamos febre, que correram desesperados para o médico, que procuraram remédio nas farmácias de madrugada e não conseguiram achar. Aqueles que sofreram, que iam no quarto, no berço, verificar se estávamos respirando ainda, né? Quanta dor. E que hoje, a gente adulto, tendo superado todas essas dificuldades, preferimos colocá-los no asilo, porque é mais fácil para eles. Não, é melhor, vai ter companhia de outros idosos lá, vai ficar bem. A gente comete essa falha porque a gente não compreendeu o sentido do amor e do trabalho que esses mais idosos tiveram por nós. São reflexões que a gente deve fazer. Porque se hoje temos saúde, temos disposição, temos alguma condição satisfatória, isso mais adiante pode se modificar. Tem uma passagem do Evangelho que eu não me lembro exatamente qual o capítulo, e que o Senhor diz que, o Senhor dos bens materiais. Meus celeiros estão cheios, meus bois estão cevados, agora vou aproveitar para descansar. Aí embaixo a frase, tolo, esta noite virão tomar-te a alma. Ou seja, os celeiros cheios, os bois cevados, mas ele ia embora para o plano espiritual e não ia levar nada daquilo. Então, são os frutuários, exatamente. Tudo aqui é empréstimo. A gente leva, o que a gente leva daqui é o nosso perispírito, com as máculas e com os acertos, né? O que a gente possa ter conquistado moralmente ou ter ficado paradinho, né? Então, precisamos refletir sobre essa condição, né? É óbvio que não é nada demais você desfrutar do final de semana, de umas férias, passear, de ter essa satisfação, isso não é proibido, né? O que não é legal é você dar ênfase a isso, em detrimento de boas ações, de bons empreendimentos que você pudesse fazer para os seus semelhantes. Eu agradeço a atenção de vocês, esse é o estudo que eu tinha para apresentar. Um beijo em todos.
sejam felizes e vamos trabalhar. Bom, nós estamos aqui na liberdade, agradecendo Paulo com essa palestra com relação ao trabalho. Deixa-se modesto, ele fala que nem sempre é possível fazer o que gostamos, mas é indispensável aprender a gostar do que deve ser feito. Muitas vezes a gente reclama das coisas que estão passando, que estamos vivenciando, porque está ruim, porque esse trabalho está ruim, e quando chega na espiritualidade, a gente vê aquele trabalho que nós necessitamos para a nossa evolução. E lembrando isso, ele diz que em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas, igualmente, quem recebe deve trabalhar. E aí a gente fica questionando se nós que somos espíritas, se nós estamos recebendo alguma coisa do espiritismo, de toda essa espiritualidade. Agradecendo aos internautas que interagiram conosco, que a paz de Deus seja com Deus, até sábado. Bom, gente, então, o assunto é muito importante.